Sejam todos muito bem-vindos para mais um episódio aqui no nosso AquinoCast. Estou hoje com uma pessoa muito interessante, muito especial, Carlos Eduardo Bandeira, o Cadu, para os mais íntimos, né? Uma pessoa que tem uma história de vida que é fantástica. Hoje eu quero que vocês fiquem bastante atentos para que vocês possam perceber o que aquilo que parece ser improvável ou como aquilo que parece ser improvável pode se tornar realidade e de algo ou de um lugar que poucas pessoas esperam sair um negócio, como pode sair um grande negócio de um lugar que ninguém espera. Eu acho que nem mesmo o Cadu esperava assim, com o melhor dos sonhos, Cadu. Talvez você não visualizasse. Eu acredito que quem está assistindo a gente agora, se a gente fala assim, mas Cadu, me apresente alguém que fez sucesso, né, na vida com pipas. Quem aí já passou uma tarde de sábado, pais e filhos soltando uma pipa? E a pergunta que eu faço para vocês, mas vocês conhecem alguém que fez um grande sucesso com pipas? Que fez alguns milhões. Que fez alguns milhões, falando a parte de faturamento, né, a parte financeira. Pipa. Cara, é uma história muito louca, mas eu quero construir na cabeça de vocês para que vocês entendam a trajetória e peguem também um pouco de mentalidade, entendam um pouco de estrutura mental sobre como tudo isso pôde acontecer. Cadu, eu costumo aqui pedir que as pessoas se apresentem. Então, quem é o Cadu? O que o Cadu faz hoje para que a gente possa adentrar na tua trajetória? Eu quero trazer um pouco do antes, né? Eu vou falar assim, antes da pipa, depois, durante a pipa e o que veio após esse sucesso com a pipa. Então, quem é o Cadu? Quem é o Carlos Eduardo? O próprio Carlos Eduardo falando sobre ele. Para quem não me conhece, eu me chamo Carlos Eduardo Rodrigues Bandeira. Eu nasci aqui em São Paulo e desde pequeno já empreendedor. Sou uma pessoa que sempre trabalhei. Venho de uma família de classe média, mas é aquele cara que tinha os seus sonhos, nunca quis depender de ninguém. Então eu trilhei uma trajetória no mundo, no mercado de vendas de carros. E o mais legal de tudo é que a gente em 2020 passou por um período de pandemia. Então, eu em 2020, até então a ambiência das pessoas que conviviam comigo, o Sidney, é engraçado porque eu tinha meu irmão, que era uma referência para mim, que era uma pessoa que ganhava os seus 12 mil reais. Ele é mais velho que tu? Ele é mais velho. São só vocês dois? São só nós dois. E esse meu irmão mais velho, a gente convivia no seguinte plano. O Cadu adorava as pipas, o taco, já jogou bets na rua. Então a gente tinha uma rua de 16 amigos, então a gente tinha o nosso time de futebol. Isso era o que, em São Paulo? Em São Paulo. Mais Zona Norte, onde é que? Zona Norte de São Paulo, em Santana. Santana. E essa minha infância com os meus amigos. Nasceu e cresceu em Santana? Nasci e cresci em Santana, ali próximo do bairro do Tucuruvi também, então era bem no meio. Então esse Cadu... Ele era vizinho do Ayrton Senna. Vizinho do Ayrton, pô. Falaremos em breve sobre o Ayrton também. E essa nossa infância, eu amava ficar praticamente 80% do meu tempo, né, jogando uma bola, tacos, futebol, as pipas. E quando a gente fala sobre ambiência, meu irmão... Nós estamos falando aí quantos anos de idade? Eu sou nascido em 1985. A gente põe aí 95 até 2000, provavelmente. Então esse Cadu, ele era um garoto que ele amava curtir, brincar. E o meu irmão sempre foi essa ambiência, ele ganhava os seus 10, 12 mil reais. E o Cadu, nessa época, ele trabalhava com compra e revenda de carros. Então, todos os meses era uma média de 3, 4 carros bem vendidos. Então, a minha comparação é porque o Cadu, ele trabalhava bem pouco. Chegava no final do mês, ele tinha um salário superior ao salário do irmão dele. E de até amigos meus que trabalhavam nessa época no banco. E eu, estava satisfeito. Tinha os meus 30, 50 mil reais guardado.
E todo final de mês, quando a gente olhava ali o meu saldo bancário, cara, era sempre superior. Deixa eu pegar isso para deixar de uma forma que quem está ouvindo a gente possa captar algumas coisas. Então, o Cadu está trazendo aqui referência. Ele tinha uma referência, a referência dele de vida boa era quem ganhava ali na faixa dos seus entre 10 e 15 mil reais. Pessoas bem-sucedidas. Eram as pessoas bem-sucedidas para ele. E ele... As vendas, Cadu, eu acho que isso é uma parte interessante. Vender entrou em que momento? Na verdade, eu trabalhei numa concessionária e nessa concessionária eu era um dos funcionários que mais me destacou. Só que como vendedor já? Como vendedor de carros. E ao longo dos anos... Quantos anos isso? Dos 18 aos 25 anos. Foram 7 anos. Mais ou menos 7 anos vendendo carros para uma concessionária. Foi onde você aprendeu sobre carro, como comprar, como vender, porque carro tem muito a ver muito mais com a compra do que com a venda, né? Comprou bem. Comprar bem. E como já um jovem empreendedor, eu queria ter a minha concessionária. Na verdade, eu brinco com os meus amigos que a minha concessionária era uma OLX, uma Mercado Livre. Então, eu publicava, claro, fiz o meu pé de meia durante esses longos 7 anos. Aí eu falei, cara, se eu faço a empresa crescer tanto, tá na hora de eu construir a minha concessionária. Então, eu sempre quis aprender com as pessoas primeiro, para depois eu seguir a minha carreira solo. E aí eu fui empreender. Quando eu comecei e iniciei na jornada de compra e venda de carros, para mim era engraçado que, 3, 4 carros bem vendidos, eu falava para os meus amigos, eu ganho os meus 12, 14, 15 mil reais. E eu tenho o meu final de semana livre, eu faço a minha programação. Geralmente eu acordava meio-dia, 1h, trabalhava 2, 3 horas por dia e ia me divertir com os meus amigos, porque era uma rua de jovens que, cara, ficavam a maior parte do período da tarde juntos. E aí a gente fazia o quê? A gente brincava de bola, a gente jogava uma bola, a gente soltava uma pipa, e essa é a minha história a longo prazo. E quando eu comecei a empreender, para mim eu entendia que eu era muito bom. Eu tinha um apartamento de 80 mil reais que era financiado. Que hoje é um apartamento de mais ou menos o quê? A preço de hoje é 130, apartamento simples de 60 metros quadrados. E que eu falava para todo mundo que eu já era empreendedor. Eu tinha na época na minha conta uns 60 mil reais. Falava para todo mundo, cara, financeiramente eu tô bem. Imagina, eu tenho um apartamento quitado, tenho um valor do meu apartamento em liquidez, giro 4 carros por mês, meu estoque... compro, vendo e tal. Exatamente. Estou resolvido na minha vida. Eu tenho 20 e poucos anos, nessa época 25, 27 anos. 25 para 27 anos. 7 anos, estou resolvido na minha vida. Isso, Sidney, é até engraçado que se estendeu até 2018. Porque isso ficou uma constância. Quando eu parei para enxergar, eu falei, cara, já passaram-se quase 35 anos da minha vida. Se eu fosse pontuar hoje o que eu tinha financeiramente no meu banco, que era um CDB, não dava 140 mil reais. Só que pra mim, com as pessoas que conviviam comigo, cara, a gente ganhava 10 Referência mais uma vez. As referências. Eu ganhava 10, mas eu gastava 8. Então eu parcelava viagens pra França, pro Caribe, pros Estados Unidos, pro México, pra Colômbia. Então eu tinha, querendo ou não, uma vida que ela era parcelada, e durante esses meses, entendendo hoje a ambiência que eu vivo, cara, não era nada. Só que pra mim era o quê? Tudo. Então eu tava confortável, porque eu sabia que todos os meses esses carros seriam vendidos, né? Ok, profissional ok, financeiro ok. E a vida amorosa? E como é que tinha... Como é que era isso? Eu tive 2 namoradas antes do casamento. Uma durou 10 anos e a ex-namorada foi um relacionamento de 4 anos. Então eu nunca fui um cara que era o baladeiro, nunca fui de bebida, nunca fui de drogas, nunca... Isso foi uma das coisas que eu aprendi muito com a minha família, então fui muito bem educado. Uhum. Então, o nosso lazer era, eu ganhei X, eu vou gastar Y. Não é igual hoje. Hoje eu tenho uma reserva
totalmente diferente. Hoje eu faço ali, pô, eu tô gastando os meus 20, 30, mais 70 eu tô investindo e eu tô guardando, né? Aham. A gente virou o game. Só que, cara, quando você não tem pessoas que entendem do assunto, cara, na minha cabeça tudo que eu fazia era o certo, né? E praticamente era o errado. Pô, eu não era o cara que guardava, o que eu ganhava eu praticamente usava em viagens. Então eu não reclamo, né, a questão de, pô, mas ele gastava com balada. Não, ele gastava com viagens. Foi muito aproveitoso essa fase da minha vida. Mas para um relacionamento hoje, para ele estar consolidado, eu te falo, eu tive que aprender muito, né, apanhar muito. E depois desses 2 relacionamentos, né, a gente sabe que em 2020 a gente passou por um dos maiores períodos de pandemia. E foi aí que a minha história realmente aconteceu. Essa porta fechada Essa se porta fechada. tornou um portal aberto. Em 2020, aquele Cadu que faturava os seus 10, 12 mil reais por mês ficou refém. Por quê? Lockdown, fica em casa, lembra as pessoas assistindo live. O que aconteceu? O mercado de carros, ele parou e o Detran fechou. E aí, para aquele Cadu que tinha os seus 100 mil reais na conta, todos os meses, boletos, contas, elas o quê? Apareciam. E aí, quando eu fui olhar o meu saldo da conta, pô, eu já tava batendo 10 mil reais. E 4 carros travados no meu estoque. Foi consumida a Foi liquidez. consumindo toda a minha liquidez. Aí eu parei e pensei, eu falei, meu, mais um mês eu vou quebrar. E aí eu tive a brilhante ideia, conversei com um amigo meu lá no Tucuruvi mesmo, na Zona Norte, o irmão dele, do Zé. Ele tava trabalhando com redes de iFood, com o mercado de motos. Eu falei assim pra ele, pô, se eu for aí hoje, você me dá algum direcionamento? Porque eu tô zerando meu dinheiro. E daqui 2 meses eu não vou ter mais nada. O que você pode me dar ali? Nem sabia que o nome disso se chamava mentoria. E aí eu falei assim, Zé, seu irmão me dá um direcionamento aí, pô. Aí marquei numa sexta-feira, fui lá pro Tucuruvi, cheguei na casa desse meu amigo, pô, passei uma tarde toda conversando com o irmão do Zé. E a gente definiu ali uma estratégia, Cadu, vamos fazer isso e vamos fazer isso. E eu tava super feliz, falei, cara, achei o que eu preciso fazer. Só que quando eu tô me despedindo dessa galera, sabe aquelas casas de interior que parece que no fundo é uma edícula, Aham. é um telhadinho simples e tinha uma mesa parecida como essa, com 8 homens confeccionando pipas. E aí, antes de me despedir deles, eu falei assim, pô, vamos lá, vamos fazer uma bagunça. Só que quando eu vi que eram artes de pipas, eu até brinquei esse dia. Eu falei assim, pô, meu, um monte de marmanjo barbado fazendo pipas. E olha que loucura, desde pequenininho eu gostava de ganhar dinheiro. Então eu fazia as pipas aqui em São Paulo, eu mesmo cortava o bambu, eu mesmo afiava as varetinhas e ia levar lá pro interior. Porque quem era aqui paulista tinha muito acesso a bambu e ao material dos pipas. E no interior era muito escasso, não tinha papéis de folha de seda, não tinha cola, não tinha linha. Então o que eu desenhei de plano desde pequenininho, Sidney? Eu quero empreender e eu vou vender pipa. E aí me veio isso aqui na cabeça, mas eu falei, cara, eles fazem pipa simples. Eu vou montar um projeto meu detalhado, vou marcar com eles daqui uma semana e vou, né, combinar de trazer o meu projeto. E foi o que eu fiz. Eu levei 20 reais de material, Sidney. 6 papéis de folha de seda, uma linha corrente 10 e as varetinhas. Combinei na época com a minha namorada, a gente foi viajar. Falei pra eles, turma, daqui uma semana eu vou voltar aqui e eu vou apresentar o meu pipa pra vocês. Marcamos na semana seguinte com o mesmo pessoal. Essa galera que tava lá no fundo da casa do teu mentor. Na casa do meu mentor. Liguei pra eles e falei, olha, eu já fiz, é uma surpresa, todo mundo vai se reunir, bora pra lá. Cara, todo mundo na sexta-feira esperando o Cadu chegar com a pipa dele. E aí eu lembro até hoje, eu desci o quintal, na hora que eu tirei e desembalei ela de dentro do plástico. Essa pipa existe ainda, Cadu? Existe. Eu vou mostrar a foto pra vocês. Ela existe porque coloquei ela até no quadro. É a pipa que vocês vão entender no decorrer da história pra onde ela me levou. Então, e o mais legal então você que tá vendo aí a gente, nós vamos colocar a imagem dessa pipa já pra bota você essa ver. imagem aí. Quando eu apresentei essa pipa,
A expressão do rosto das pessoas me impressionou, porque todo mundo olhou e falou, uou, eu não quero pôr isso no alto, porque eles tinham, sabe aquela rua de cima quando faz uma competição com a rua de baixo e com os vizinhos? Eles faziam as competições entre os pipas. E aí o meu amigo falou assim, Cadu, isso aí eu não vou pôr no alto, isso aqui eu quero pôr num quadro, isso aqui é arte, cara. E virou um leilão. Ah, eu pago 20, eu pago 30, e o outro não, eu pago 80, e meu amigo falou, cara, eu vou te fazer 100 reais agora. E aí eu falei, cara, se eu tô precisando de dinheiro, financeiramente, pô, se eu fizer 10 na próxima semana, é 1.000. Ou se eu chamar dois amigos e ensinarem os meus amigos o método, eles devem, pô, me ajudar. E comecei ali uma produção de pipas. Só que o que mais começou a me chatear nessa época é porque minha namorada começou a olhar com um olhar diferente para isso. Nós estamos na pandemia. Na pandemia, eu expliquei para ela, 2020, falei, olha, isso aqui não é o meu trabalho, mas eu preciso faturar. Começou a bater primeiro 1.000, depois 2.000, depois 4.000 e depois 5.000 reais com pipas. Só que um dia ela olhou bem nos meus olhos e ela falou assim, olha, posso ser sincera com você? Isso aí que você faz, não sei se você sabe, mas, pô, um cara de 35 anos, que vende carros, tem seu apartamento, pipa, é coisa de periferia, Cadu. Pipas são pessoas que, cara, não tem o que fazer e que realmente não investem tempo em nada fora essa curtição. E eu lembro que naquela hora eu falei, cara, olha, a pessoa que tá do meu lado, ao invés de ser uma pessoa que, pô, vou te apoiar, ela começou a criticar. E aí lembra, Sidney, lockdown, cada vez mais lives, eu criei um Instagram do zero, e em 3 meses esse Instagram aí tava batendo, tipo, 60.000 seguidores no orgânico de pipas. Então eu comecei a vender muito para todas as cidades, para alguns países, e ao invés de ela apoiar, ela começou a me criticar. E aí um dia ela chegou para uma amiga e falou, ah, mas pô, que legal, seu marido pelo menos na pandemia ele tem um diploma, né? Ele é um arquiteto, e o meu que vende pipas? E o meu que faz pipas? E aí essa minha amiga me contou. E aí, em 2020, no dia 2 de setembro de 2020, abri lá a primeira mensagem do meu aniversário e falei, nossa, é dela. E aí o texto era o seguinte, olha, acho que a gente está indo por caminhos diferentes e eu acho que você tem que ser feliz fazendo o que você gosta. Mas como isso não é uma coisa que me agrada, vai viver sua vida. Eu levei um belo de um pé na bunda. Então, o mês de setembro de 2020, muitas pessoas perderam amigos, muitas pessoas estavam perdendo a família. A gente brinca, né, quando eu falo na minha palestra, que não teve nenhum problema familiar, financeiro e no relacionamento. Eu, naquele momento, eu estava perdendo uma pessoa que convivia comigo durante 3 anos, que era até então uma pessoa que queria casar comigo. Financeiramente falando, eu estava zerando a minha conta. E aquilo virou uma avalanche na minha vida. Por quê? Porque eu comecei a me sabotar. Eu fui perguntar para os meus pais o que eles achavam. E, pô, não tinha uma pessoa que até então havia feito sucesso com pipas. E meus pais falaram assim para mim, filho, as coisas vão voltar a serem como eram e a gente vai ajudar você. Se você precisar de qualquer valor, a gente vai ajudar você, mas esquece isso. Então, a família não apoiou, os amigos se surpreenderam porque eu excluí o meu Instagram e eu praticamente fui pro fundo do poço. O Instagram da Pipa eu excluí porque eu comecei a ter vergonha. Eu falava assim no meu inconsciente, cara, será que eles estão certos? Será que isso aí é pra mim? Será que isso realmente eu tenho? Sabe quando você começa a se sabotar? E aí passou setembro, outubro, novembro, no mês de dezembro, final do ano, todo mundo feliz. Fim de ano, festas, a pandemia até então tava ali ainda. E aí eu entrei como um tatu pra dentro do buraco. E aí a história começa a acontecer quando eu abro um dia as minhas redes sociais e tinha uma mensagem de uma loirinha. Bora lá, me pergunta. Não, a pergunta era, ficou aqui na minha cabeça. Nessa altura do campeonato, aqueles 4 carros de estoque ainda existiam? Tinham 3 carros que eu não vendi. E um eu tinha colocado como garantia numa concessionária, que era de um amigo. E ele, pô, me pagou 30 mil reais.
que era o valor que eu tinha pago. Ele falou, cara, deixa isso aqui como garantia e quando a gente conseguir liberar a documentação, aí você faz a transferência. Então eu fiz um contrato. Então eram 3 carros, Sidney, que totalizavam 25 mais 30. Então era 80 mil reais mais os 30 que eu tinha e um saldo na minha conta, a poupança de 3 mil reais. Então ali eu me vi sem dinheiro, sem pessoas para estarem do meu lado. Eu comecei a me afastar. E nessa época que você começou, a primeira pipa foi um leilão. Foi um leilão. De 20 fechou por 100. Fechou por 100. Aí tu, cara, esse negócio aqui vai me ajudar a fazer um vira e me manter. Aí tu começou a ganhar uma grana com pipa. Comecei a ganhar 4, 5 mil. Setembro, outubro e novembro já estava virando 8 mil reais. Só que em setembro, por conta desse término... Sozinho. Um ou outro amigo me ajudava, porque eles queriam entender a técnica. Cara, como que você faz uma arte tão linda e elaborada em curto prazo, mas em quantidade? Então, eu virei um mentor desses alunos, que eu explicava, cara, vocês vão usar, ao invés de um papel, vamos usar 10 papéis iguais. Vamos cortar os 10 ao mesmo tempo, vamos embaralhar os 10 ao mesmo tempo. E depois você vai quadricular tudo. A parte de cima você inverte, você coloca a parte de baixo. Gente, eu vou colocar aí uma arte de uma pipa dele feita, pra você entender o que é que ele tá falando. É lindo. É muito lindo, é muito doido. E isso começou a crescer. Só que aí a história da minha namorada, infelizmente, me motivou a ambiência das pessoas que conviviam comigo. Me motivaram a eu excluir o Instagram dos pipas. E como um tatu, eu só enxergava um buraco e só queria me enterrar. Fiquei com uma baita de uma depressão, tudo pra mim não fazia sentido. E em 2020, no mês 12 de dezembro, eu lembro como se fosse hoje, chega a mensagem. Chega um anjo na minha vida. Eu tinha prometido pra mim mesmo, 2021, não quero me relacionar com ninguém, não quero mulher por perto, eu vou tentar entender o que eu tô vivendo e realmente as pessoas devem estar certas, eu tô errado. Mas eu preciso passar por essa mudança. Então eu aceitava. Só que quando eu olhava o meu Instagram particular educador, o Lupipa não existia mais. Teve uma loirinha que me chamou a atenção. O nome dela era Tatiane De Angela. E a Tati, ela me escrevia, vi que você tá viajando no mundo, tô olhando o teu perfil, uou. E Sidney, eu não tava no momento que eu queria papo com ninguém. E aí eu olhava o que a Tati escrevia e até mesmo ignorava, às vezes monossílabo, escrevia sim, talvez não, mas porque eu não queria me aproximar de ninguém. Instagram, ele é uma bandeja, você pode ali se servir, tem muitas pessoas que querem, e vendo você solteiro, um cara que tinha um Instagram legal, viajado ali pelo mundo todo, era todo dia uma mensagem, cara, quero conhecer você, cara, vamos sair, nossa, tem tal lugar que a gente tem acesso até as 8 horas, e aquilo não fazia sentido pra mim, porque eu tava num luto ainda, porque eu não concordava com o término do relacionamento, eu tava ali construindo, era pra gente ter uma construção em 2021 de uma vida juntos, de casamento, e chegou no final do ano, eu não tinha nada disso. E aí eu não queria, só que o mais legal de tudo é que a Tati, ela tem uma história de vida. Sem carro, sem pipa, sem mulher. Sem carro, sem pipa, sem mulher. A Tati, ela passou por um psicólogo, e o mais legal de tudo é que a Tati, eu fui um teste na vida dela. Cadu, como assim um teste? Só para vocês entenderem, a Tati já tinha sucesso, fama, no Instagram com milhões de seguidores, financeiramente falando, faturava milhões. E aí, ela falou, cara, mas eu tenho sucesso em algum relacionamento, no namoro? Porque a Tati falou, já tenho uma idade. Se eu não construir a minha família agora, cara, vai passar. E eu vou continuar tendo tudo, mas tendo alguém que seria o mais importante, eu não vou ter. E aí, nessa conversa com essa psicóloga dela, ela falou assim, o que eu preciso fazer para dar certo num relacionamento? E aí a psicóloga dela falou assim, Tati, o que você faz na tua empresa que você faz tão bem que você tem sucesso? Você não testa? Você não aprende? Você não erra?
Cara, você tem que namorar alguém, você tem que testar com alguém, porque se você não estiver preparada, cara, as coisas não vão dar certo. E aí, o que que acontecia? Eu respondia muito pouco a Tati. E aí a Tati falou assim, cara, é com esse cara que eu vou testar. Porque já que não tá sendo fácil, eu vou conseguir. E aí, um certo dia de domingo, eu acordei, abri meu Instagram e tava alguns posts da Tati. E eu comecei a ler os depoimentos dos alunos dela. Isso 9 horas da manhã, de um domingo. Quando foi 5:30 da tarde, domingo, que eu olhei, eu tinha olhado o Instagram inteiro dela. Eu tinha conhecido a empresária que a Tati era, só que o que mais me impactava era o que ela fazia na transformação da vida de cada uma das pessoas que estavam ali dando depoimento. E aí eu falei, meu, essa mulher tem algo de diferente. Todo dia eu abro no Instagram, tem ela aqui, oi, tudo bem, vi que... E eu falei, não, hoje eu vou responder pra ela. E aí eu mandei um áudio de 9 minutos para a dona Tatiane. E quando ela viu essa mensagem, ela falou, meu Deus, agora é que eu não quero mesmo, que eu que sou da produtividade, esse homem me mandou um áudio de 9 minutos, como assim? Só que a coincidência, Sidney, é que no áudio eu contava um pouquinho da minha história, eu tinha vergonha de falar dos pipas, então eu culpei não o Cadu ali, empresário, eu culpei a pandemia, eu culpei a minha família, eu culpei a minha ex-namorada. Então, nossa, ninguém, então ela, pô, olhou aquela história, ela respirou e falou, meu, já que vai ser um teste, eu vou testar com esse menino aí, esse homem que é bonitão, e cara, se for pra ser, vai ser. Então eu comecei a conhecer a Tati, a gente começou... Eu era totalmente offline, nem sabia o que era o mundo digital. Eu me lembro que nas primeiras vezes que eu saí com a Tati, pô, a gente tava em ambientes febracis, que eu falava, meu, essa galera aqui, vocês falavam de milhões e eu falava, cara, são tudo doido, como vai faturar 1 milhão no lançamento? Isso é improvável, são tudo... E eu comecei a frequentar esses ambientes todos os dias. E aí a minha cabecinha começou a falar, pô, é possível, porque o Sidney fez, a Tati fez, o Pedro fez, o Fábio fez. E aí alguns dos meus amigos que me seguiam no meu Instagram falando, Cadu, cara, você tem noção que você tá do lado de tal player que é famosérrimo? E aí começavam a me marcar. E eu comecei a entender que aquilo fazia sentido pra mim. Por quê? Porque na minha cabeça a Tati sempre foi uma pessoa que nunca me exigiu nada. Ela falou, cara, de tudo, ela fez um Trello, tá, gente? Com 50 itens num homem e em 3 eu não passei. Que era a parte de estudo, era a parte financeira, se era alguém que gostava de empreender e construir um alicerce. E aí eu fui muito honesto pra Tati. Falei, Tati, eu tô acho que numa entrevista de emprego, porque ela falava assim, Sidney, cara, e a gente sai com umas amigas pra ir pra um barzinho, a gente toma uns chopps. Não, Tati, eu não bebo. Aí ela, não, mas a gente não bebe também, só queria saber se você era um cara que gostava de bebida. Não, mas a gente faz um handball, a gente joga um tênis. Pô, Tati, isso eu adoro. Aí eu falei, meu, ela tá fazendo uma entrevista pra mim, já perguntou se eu bebo, se eu fumo, se eu pratico esporte, mas era uma conversa incrível. E aí eu falei, meu, ela tem algo pra agregar na minha vida, porque se fosse alguém que só quisesse algo ali de momento, ela não estaria fazendo isso, me abrindo muitas oportunidades. E eu também não era muito de orar por Deus. Eu não era o Cadu que eu sou hoje, que rezo, que tô nos finais de semana agradecendo tudo que a gente vive. E ela começou a me ensinar isso. E isso foi me criando um prazer que nem eu mesmo conhecia. Então eu comecei a ler. Eu falei pra ela, Tati, a tua empresa, posso fazer os bastidores? Porque, Sidney, falando financeiramente falando, imagina para um homem que tem ali o seu salário de 3, 4 mil reais para um ambiente onde a namorada dele frequenta um dia, a gente vai sair para ir comer em Angra dos Reis, eu vou alugar um helicóptero, eu vou descer em tal marina, e a conta não fechava. E aí eu tive que falar, tá, isso não é o mundo que eu vivo, mas eu tenho certeza que isso aí eu vou conseguir, eu vou conquistar. E aí a Tati só foi me lapidando, olha, a gente pode fazer isso, e isso, e isso. E eu comecei a ser os bastidores. Quanto tempo, Cadu, desde essa fase de paquera com a Tati, até a hora que tu olhou, não olhou e falou assim, eu gosto de pipa. Uhum. Quanto tempo, mais ou menos?
eu não falava pra Tati dos pipas. Eu fiquei 8 meses nesse namoro. E por que eu não falava pra Tati dos pipas? Porque eu tinha medo que ela me rejeitasse. Medo de acontecer o mesmo. Eu contei pra Tati. Toda a minha história ela é real. Eu só omiti a história do pipa. Porque pra mim era vergonhoso uma mulher bem-sucedida que tava me ensinando tudo falar que, tá, tipo, eu entrei na pandemia, fiz as artes de pipa e levei um pé na bunda. Imagina, galera, imagina o seguinte, tá? A namorada chegou pra ele e falou assim, cara, nós estamos trilhando um caminho diferente, então você gosta disso, Deus te abençoe, vai com isso, mas isso aí não dá pra mim, beleza? E os pais que chegaram e falaram assim, filho, faz o seguinte, deixa isso pra lá, você não precisa disso, você não vai passar necessidade, deixa a pandemia passar e depois retoma com os carros. Exatamente. Né? E nesse período chega a loirinha que manda o Insta, que ele começa a se relacionar, que essa altura do campeonato já tem um certo 2021. Essa altura do campeonato já tem um certo envolvimento, beleza? Aqui dentro tem uma voz que diz assim, cara, tu tá sendo sacão, tu devia contar. E a outra voz diz assim, mas tu é doido, cara, se tu contar isso aí, Tu vai ser o a próximo. outra lá tinha 1.000 seguidores, não quis saber, né, dessa conversa, imagina essa aí, que tem milhões de seguidores. Tu não vai contar isso, é mais ou menos isso, né? Eu tinha a vergonha, só que no 8º mês de relacionamento, sabe quando tudo é leve? Quando eu viro o braço direito da Tati, a Tati vira meu braço direito, um se apoia no outro, um incentiva o outro, crescem juntos, aprendem juntos, e foi cada vez mais aumentando. E aí eu falei, eu vou pedir ela em namoro. Em 2021 eu levei ela na casa dos meus pais, depois de 8 meses de relacionamento. E Sidney, quando eu cheguei em casa, eu falei para os meus pais, primeira coisa, mãe, corre no quarto e guarda aquelas artes que são as minhas pipas, não deixa a Tati ver. Só que nisso ela foi na suíte e me gritou lá de dentro do quarto, amor, vem aqui. Nessa que ela falou, amor, vem aqui, que eu entrei no corredor. Lascou tudo. Eu falei, agora lascou tudo, porque na hora que eu entrei, ela tava com uma arte do Mario Bros nas mãos. E ela falou, cara, de quem que é isso? Quem que fez isso? É impresso? Eu falei, Tati, é dos meus sobrinhos, meu, larga isso aí de canto e vamos lá, porque a gente já tá com o jantar pronto, falta só você. E ela falou, amor, mas amanhã pega teus sobrinhos, vamos levar, pô, soltar pipa. Você nunca fez isso? Eu não. E outra, isso aí é deles, larga isso daí, vamos pra lá. E ela, mas amor, eu falei, ó, depois a gente conversa. E aí, Sidney, nessa época, eu tava morando na casa dos meus pais, no Jardim São Paulo, em Santana, e eu tinha que levar a Tati pro Brooklyn, que era onde ela morava. E nesse caminho do São Paulo pro Brooklyn, eu falei, Tati, vou te falar a verdade. A história daquela pipa fui eu que fiz. Eu, durante o período de pandemia, eu comecei a trabalhar com artes, e eu levei um pé na bunda porque minha namorada falou que aquilo era coisa de periferia. E, Sidney, eu me lembro como se fosse hoje, a Tati colocou assim, a mão nos meus ombros e falou assim, você tá de sacanagem que foi você que fez esse pipa. É mentira. E aí eu contei toda a história pra ela. A gente passou a noite toda conversando e eu contei a história de tudo. E ela olhou nos meus olhos e falou, cara, você não tem noção do artista que você é. Você sabia que eu tenho alunos que fazem um projeto para como se vender orquídeas, como se vender isso e como se vender aquilo? Você tem noção que você pode ensinar as pessoas a viverem de arte? Aí eu olhei pra ela e falei, tenho? Ela falou, pois a próxima semana você vai fazer os meus bastidores, mas você vai ter que pôr tudo em prática. E vamos criar um plano de ação pra gente entender quem são as pessoas que amam o que você faz. E cara, vai lá. E eu me sabotava, porque eu falava, puta, agora que eu tenho alguém que vai me apoiar, será que isso aí vai dar certo? Porque a Tati, ela nunca me cobrou nada, mas ela falou uma frase que marcou a minha vida. Ela falou, sabe como você vai provar pra mim que isso funciona? Com os teus resultados. E se não dá certo, tá tudo bem, vai lá e faz. Inclusive, se não ama futebol, pô, pega 3 dos maiores jogadores e faz começa a investigar onde eles vivem, o que fazem, tem até um ditado que vivem, né, onde essas pessoas estão. E, cara, vamos. Aí eu falei assim, amor, eu vou fazer o Neymar e pros próximos dias vou montar uma arte pra ele. E aí ela sentou comigo e falou, pois, pô, grava
alguma coisa e a gente vai publicar. Sidney, foram 6 dias que eu fiz o Neymar, pra no 7º dia eu ter parado no Reels oficial do Neymar 7 oficial. O pipa com a arte, arte, né? Pipas com o rosto do Neymar. Cara, eu preciso olhar para quem tá aqui agora e trazer algumas coisas, né? Que eu vou anotando aqui algumas coisas. Uma das coisas é o quanto o meu fracasso do passado me impede ou me bloqueia o sucesso, ou atrapalha o meu futuro. Eu tentei uma vez, não dei certo, não consegui, encosto isso, quando talvez isso seria a virada da minha vida. Outra coisa é, quem são as pessoas que estão do meu lado, né? São as pessoas que não, vou colocar assim, ó, me apoiam, tiram o meu apoio, ou não apoiam. Quem são as pessoas que estão do meu lado? Porque, cara, olha a diferença. Olha a diferença disso. Então, Exato. É muito doido essa história. E eu quero que você perceba como uma metáfora que a pipa pro Cadu seja a metáfora da sua vida, assim como eu trago para minha. Cada vez que eu escuto ele falar, eu fico pensando em alguns pontos da minha vida, a porta que se fecha, que muitas vezes a gente para chorar, mas que quem sabe, né, tem uma música que fala, né, que a porta aberta é você, mas a fechada também é você. Ainda. Uma música tempestade, né? É você. E só tem chuva forte, é você. A chuva, a tempestade, a porta aberta, a porta fechada. Então me tira o medo. É você. E aí ela diz assim: então me tira o medo. Me tira o medo. E o quanto o medo de errar, o medo de errar, às vezes o medo de acertar, o medo do fracasso, às vezes o medo do sucesso, o medo de ser rejeitado, de ser abandonado, o quanto isso tem atrapalhado vidas. Muito. O quanto atrapalhou minha vida, o quanto por um determinado momento atrapalhou a sua, e como as referências certas, o modelo mental certo, as pessoas, né? O apoio certo, ou as pessoas certas do seu lado, podem te catapultar, te impulsionar. Então, pega isso. Quando a Tati me apoiou, ela falou assim: amanhã você vai criar seu Instagram do zero, você vai começar... Vocês lembram aquela história do Zezé de Camargo e do Luciano, que os pais davam as fichas pro pessoal nas obras? E aí ela começou a me desenhar estratégias. Eu falava: Tati, eu vou criar o Neymar, a gente vai ser visto pelo Neymar. E aí eu entrava nos grupos, eu gravei esse conteúdo da pipa do Neymar, e durante, acho que foram 2 semanas, vamos por 2 semanas, que a gente fez o primeiro projeto com o Neymar e postou, as coisas não iam fluindo. O Neymar não estava me repostando. Nos grupos dos pipas de 2021, eu mandei para todo mundo me ajudar a repostar, e ninguém me repostava, ninguém me marcava, e eu virei meio que uma brincadeira. Como assim, Cadu, você virou uma brincadeira? Cara, esse cara tá viajando, ele fez uma arte de pipa no grupo dos pipeiros, e ele tá falando que o Neymar vai repostar ele. Então eu comecei a virar o quê? Zoação. Então todos os dias quando eu abri o Instagram de pipas, tinha um hater falando: é isso aí, Neymar, Caduzão tá na área. E isso ia me incomodando. E aí eu chegava pra Tati, minha mentora, falava assim: amor, acho que realmente não é pra mim isso aí. A Tati: bora, amanhã a gente vai levantar um novo dia, vamos tentar de novo, vamos repostar de novo, vamos gravar o mesmo conteúdo. E isso, Sidney,
me deu um insight na hora. Eu falei, cara, mas a O objetivo era... Você criava um conteúdo, postava aquilo para que alguém repostasse, até chegar nesses na visualização do Neymar. Ou de alguém da equipe. E não acontecia. E aí eu falei, se tudo tá dando errado, realmente ele não me repostou, não é para eu fazer. Mas antes de eu desistir, eu vou fazer o rosto da Tati de papel de seda. Você vai mostrar aí pro pessoal que tá assistindo a gente. Um rosto em definição humana, que eu fiquei ali longos 2 meses sofrendo bullying na internet por conta de não estarem me repostando, que o Neymar não tinha me... Aquilo ali pra mim, Sidney, era o seguinte, cara, eu vou fazer o rosto da Tati por quê? Porque eu tenho que honrar ela. E ela, abrindo um sorriso pra mim, já vai valer. E o Pipa eu vou pôr num quadro, porque vai ser um rosto dessa mulher que tá me apoiando. E aí eu fiquei durante 2 meses seguidos cortando e colando papel, e fiz essa arte que vocês vão ver agora. Olha que loucura. Um dia depois que eu dei essa arte pra Tati de presente, ela postou nas redes sociais dela e ela escreveu assim, olha o que eu ganhei do meu namorado. E aí, do Instagram dela começou a migrar um monte de seguidor e veio um direct. Quando eu abri o direct, teve um rapaz que falou assim, cara, eu quero fazer um quadro desse pra minha esposa. Nunca vi esse seu método, muito menos com um Pipa, eu amei. Quanto custa? Na minha cabeça, se o Pipa custa 100, custa 120, o quadro vai custar 1.000, porque demorou 2 meses pra fazer. E aí eu falei assim, cara, quanto custa? Fui lá correndo, Tati, por quanto eu vendo um quadro desse? Ela falou assim, você se dedicou 2 meses fazendo isso, você pode pedir no mínimo uns 20 mil reais. Aí eu olhei pra ela e falei assim... 20... Gente, vamos lembrar que 12 mil era muito dinheiro, tá? 20 mil reais, Tati? Num quadro de Pipa? Como assim? Ela falou, você não quer a minha mentoria? Você vai falar pro seu cliente que demora 2 meses e quer 20 mil reais. Eu olhei pra ela e falei, vou perder a venda, Tati. Ela falou, não. Lembra, faz o que eu for te falar e se der certo ou não, amor, ok, mas vai lá e faz. Eu fui bravo, fui pro canto, escrevi pro rapaz assim, eu faço 20 mil reais, mas tenho uma fila de espera, e desliguei. Voltei pra trás, bravo, e falei, perdi a venda. Passou 5 minutos, o Instagram me mandou uma notificação. Quando eu voltei, bravo comigo mesmo e com a Tati, eu abri no Instagram, na hora que eu li a mensagem, me manda o Pix. Você faz 18 mil no Pix porque minha esposa merece um presente desse? Eu olhava pra Tati e olhava pra mensagem. Aí eu escrevi, cara, vou abrir uma exceção pra você, te faço. Mas eu tenho uma lista de espera de quase uns 6 quadros, que não tinha. E ele falou, cara, é o tempo que eu preciso, porque é no final do ano, o aniversário dela, eu tenho tempo suficiente pra você fazer. Sidney, sabe aqueles foguetes da Disney que faz... Pum! Era o Cadu. Eu saí correndo de um canto pro outro, cara, 18 mil reais, quase o valor, eu nunca tive um lucro de 18 mil num carro. E aí a Tati falou, esse é o primeiro processo, vai pro segundo, agora pro terceiro, e isso aí vai virar, cara, uma rotina, que daqui a pouco vai virar 25, 30, talvez 40 mil. E Sidney, olha que loucura. Um dia depois do primeiro Pix de 18 mil, abri meu Instagram. Quem estava lá? Quem que estava lá? Neymar site oficial te repostou. E aí eu não acreditava, porque era um sentimento de honrar a Tati. Deus me deu essa visão, honra quem tá do seu lado te apoiando, porque se ela não tivesse nem aí pra você, cara, você nem estaria aí onde você tá. E eu sempre fiz tudo pra Tati, nunca querendo nada em troca. E ela sempre falava, cara, homens, né, faz isso aqui, eu sou um Waze na tua vida, e o homem quer fazer a rota dele, o que acontece? Até chegar lá no caminho, mas eu dava uma volta, meu amigo, gigante. E eu aí passei a entender que eu tinha que escutar as pessoas que passaram pelo processo. E aí ele foi o quê? Mais fácil. Dia seguinte da minha primeira venda de 18 mil reais, o site do Neymar, tanto é que se vocês abrirem hoje lá, tem quase 23 milhões de seguidores. Eles me repostaram e o meu Instagram começou a pipocar.
E aí o grupo de pessoas que estavam ali me criticando começaram a falar: Cadu, a gente sempre acreditou em você. Preciso ir aí com você gravar uns stories, porque a gente sabia que você ia conseguir chegar. Então os papéis começaram a inverter. E pra mim, já tá com o Neymar, já era o auge. Aí a Tati uma noite falou assim: escuta, uma semana que ele já te repostou, qual que é o próximo passo? Eu falei: qual que é o próximo passo, Tati? Ela falou: não, vamos alcançar um outro player grande como ele. Você não ama Fórmula 1? Vai lá e se desafia. Só que eu não queria mais um desafio. Eu queria continuar ali. Só que como eu amo Fórmula 1, a Tati me fez um desafio. Ela falou: fala pra mim qual que é um piloto número 1 que você ama. Eu falei: o Senna e o Lewis Hamilton. Ela falou: pois bem, te desafio a você chegar no Lewis Hamilton. O cara é britânico, nunca aqui no Brasil alguém acessou ele, fora os GPs do Brasil que ele participou. E aí a minha meta era o Lewis Hamilton. Aí eu coloquei lá nos grupos: a gente vai fazer o Lewis Hamilton e vai se conectar com ele. E aí a galera começou: pô, mas com o Neymar você teve sorte. Você acha que agora com o Pipa você chegaria no Lewis Hamilton? Ah, não, você tá de brincadeira. E eu faço uma pergunta pra vocês. Vocês acham que a gente chegaria num dos maiores pilotos do mundo, atual campeão e piloto da Ferrari? E eu coloquei essa meta, só que, tudo era difícil. Eu investiguei a vida dele, aonde ele andava, as pessoas que seguiam ele, e tudo era muito difícil. Eu fiquei 4 meses investigando a vida do Lewis, até que um dia eu vi que os capacetes que ele corria no GP do Brasil eram capacetes que ele homenageava o nosso, até então, Ayrton Senna, e fui investigar qual que era a empresa que tinha feito essa arte no capacete dele. E a Tati sempre me ensinou: cara, se você não é visto, você não vai ser lembrado. Ok, Neymar te viu, mas qual que é o próximo passo? Quem são as pessoas que vão se conectar com você? É o automobilismo? Então vamos fazer ele. E aí eu entrei no site de uma empresa que se chama Seed Paint, que é a empresa que fazia os capacetes do Ayrton Senna. Alain Prost, Fittipaldi, da década de 80 até hoje, são um dos maiores do mundo. E eu tive a brilhante ideia: cara, eu vou visitar essa empresa. Liguei para ele e falei assim: Alan, posso ir aí conhecer os bastidores da tua empresa? E ele abriu as portas para mim. E quando eu cheguei nessa empresa, Sidney, era uma empresa só de capacetes. Eles não tinham um downsell, por exemplo. Eles não tinham uma luva, eles não tinham um quadro na parede. E aí eu tive a brilhante ideia de fazer o quê? Durante os 3 meses seguintes, eu vou fazer o quadro do Ayrton Senna. Você gostaria de ter um quadro meu? Estou te presenteando. Eu vou fazer o quadro do Max Verstappen, eu vou fazer esse quadro e eu vou te presentear. E aí ele me fez uma pergunta: mas você vai me dar isso aí? Eu falei: eu vou. Porque algum dia alguém que vem comprar um capacete aqui vai olhar para um quadro meu e você vai ser meu sócio. A gente vai vender juntos aquele quadro. E aí se passaram um ano. O ano de 2022, antes do GP do Brasil, teve uma coletiva de imprensa com a Petronas. Quantos quadros chegou a pendurar lá, tu lembra? Eu vou mostrar a foto para vocês. Presenteei com um quadro do Ayrton, com um quadro do Max Verstappen e com um quadro do Lewis Hamilton. Essa foto que vocês vão ver agora. Esses 4 quadros, o Sidney começou a pendurar em todos os lugares da parede. Então, quem chegava lá para comprar um capacete, viu o quadro. Viu o quadro: nossa, Sidney, eu gostei daquele quadro, vou encomendar. Então, a minha parceria com o Sidney começou a acontecer. E por lá, várias propostas. E aí, olha que loucura. Esse quadro agora, quanto era que já é nessa Hoje eu vendo um quadro desse a 40 mil. E a gente tem fila de espera para vender esses quadros. Esse quadro, a Petronas, em 2022, eles fariam uma coletiva de imprensa. Ele foi na empresa do Sidney e falou: Sidney, a gente precisa pintar um capacete porque ele vai participar de um projeto social. E aí o Sidney falou: gente, em uma semana, impossível montar um capacete. Se vocês olharem aí nas fotos, cada capacete tem vários patrocinadores. Eles não teriam tempo suficiente para ter a licença para leiloar. E aí o cara da Petronas ficou preocupado quando ele colocou a mão na cabeça, que ele olhou para a parede. Ele viu o quadro do Lewis Hamilton. Vamos leiloar esse quadro. Ele nem pensou isso. Ele falou: cara, quem que pintou aquele quadro? Aí o Sidney falou: você já soltou alguma vez pipa na sua vida? Ele falou: sim, minha infância foi muito
com os pipas. Mas você tá me falando que aquilo ali é feito de papel de seda. Desce aquele quadro. Quando o Cid trouxe o quadro que ele pegou nas mãos, que ele olhou contra a luz, que ele viu tanto de corte e recorte de papéis, ele falou, cara, quem que é esse artista que eu vou contratar agora? Aí o Sidney me ligou, falou, a gente ia montar um capacete de 45 mil reais e a Petronas viu o seu quadro e eles querem te contratar. Então, em qualquer momento, fica perto do seu celular aí, que eles devem te ligar. Eu juro pra vocês, turma, eu coloquei o celular do lado, eu ia almoçar com o celular, eu tava trabalhando, eu olhava o celular e o celular não tocava. E eu tava com o celular, pelo amor de Deus, e quando era alguma ligação que eu olhava, Cadu, tudo bom? É sobre... Tati, não é a Petronas. No segundo dia, eu tô almoçando. O celular toca. Tô com o meu celular. Na hora que eu atendi, oi, Cadu, tudo bom? Aqui é um dos CEOs da Petronas, a gente viu a tua arte dos pipas. E a gente quer fazer uma proposta pra você. Você teria 2 quadros desse. Um a gente está comprando pelo valor dos 45 mil. E o outro quadro você vai participar da coletiva de imprensa do Lewis Hamilton. E você vai ser o artista que vai representar o Brasil. Você vai ser somente visto pelo mundo. Porque ele estava no auge. E na hora que ele me fez essa pergunta, eu nem falei que eu tinha fila de espera nessa hora. Eu falei, claro, onde eu preciso assinar e o quadro é de vocês. E aí, depois de um ano do lado da Tati, dessa mulher maravilhosa, o quadro de 20 mil foi para 45 mil reais. Em 2022, eu representei a coletiva de imprensa do Lewis Hamilton, convidei a Tati para ir comigo. Nunca vou esquecer, a Tati chegou na porta do buffet e falou assim, amor, quem que é esse tal de Lewis Hamilton? Falei, amor, entra e aprecia, porque ele é o maior piloto, hoje da atualidade, ele é um Ayrton Senna vivo. Então, eu comecei a proporcionar esse tipo de networking para minha esposa. E aí ela começou a frequentar o quê? A mesma ambiência que ela convivia, mas de um networking totalmente orgânico, que ela começou a ter ali contratos e propostas. Então, os papéis começaram a inverter. Ela começou a consumir o meu público. Esse quadro foi leiloado, Cadu? Esse quadro foi leiloado com o pessoal da Gerando Falcões. Ele é um quadro que foi leiloado a 1,5 milhão. E hoje uma empresa pagou 1,5 milhão e foi leiloado pela Gerando Falcões. Então, em um ano, 2021 para 2022, em 2 anos, eu já estava leiloando um quadro de pipas de 80 reais de papel de seda por 1,5 milhão de reais. De 100 reais a 1,5 milhão de reais. A 1,5 milhão de reais. Então, é muito o que a Tati fala. Cara, se você chegar primeiro, você vai ser o primeiro a beber água limpa. Eu comecei a ter uma legião de pessoas do mundo do pipa que começaram a me admirar e que começaram a entender que se alguém chegou e fez, que eles também seriam capazes. Agora, vamos falar dessa legião do pipa, só para a gente contextualizar. Agora a gente já tem o antes do pipa, a gente já tem o pipa, né? Essa pipa aí de 1,5 milhão de reais leiloada, né? Que a pipa hoje ainda é 45 ainda, Cadu? Tem as pipas de 10, de 15, de 50, de 100, de R$1.000. Hoje você tem uma equipe que você montou. Hoje eu tenho uma equipe que eu montei. Que ensinou o método e essa galera produz para poder te dar uma escala. Eu reuni os meus 10 melhores alunos, eles trabalham comigo e eu desenvolvo todo o projeto. Eles executam e eu assino. Então tu criou um método. Criei um método. E aí tu ensina esse método para algumas pessoas, que virou uma fonte de renda para outras pessoas. E aí, tipo, os melhores tu traz pro teu time. É praticamente como faturar até 7 mil reais com pipas, que eu ensino através de um curso gravado, que a pessoa sabe fazer sim um pipa simples branco, mas que se ele for subindo de degrau em degrau, que ele vai chegar num quadro de rosto com definição humana, que custa de 15 até 40 mil reais. Então, os meus melhores alunos que consumiram meu produto, eu fiz uma pré-seleção, avaliei, cara, esses daqui são 5 melhores, eu trouxe pro meu time. Depois de um ano, quais são os outros 5 melhores? E aí eu montei um time de pessoas que vivem de arte. Esse time consegue produzir quantas pipas? Nossa, tem meses que ultrapassam 10 mil pipas, 20 mil pipas, dependendo. Pipas que vão
Pro mundo todo, México, Colômbia, França, 10 mil pipas, 10 mil Cadu. pipas. E tem dias que a gente tem metas que em uma semana a gente produz 10 mil pipas. E olha que loucura, é pouco ainda. É pouco. Porque hoje tem pessoas que só vivem de arte de pipas, que tem em média ali 30, 40 pessoas fazendo pipas por dia, que eles fazem um dia 10 mil pipas. Caraca, velho. É um mercado que eu não sabia, depois que eu comecei a entender esse mundo do digital. Tem Instagram que, se vocês colocarem aí Instagram de pipas, tem seguidores com 1, 2, 3 milhões. E tem canais de YouTube com 4 milhões de pessoas inscritas, né, com pipas. Que Olha que doideira, loucura. velho. Você de casa imaginou, tipo, essa produção de pipa com o mais diverso valor agregado, né? Cara do céu. E olha que legal. Tem todos os públicos, porque tem um empresário hoje que foi pobre um dia. Vou contar uma para vocês entenderem o que virou o meu mercado dos pipas. Eu crio uma experiência, eu alugo um heliponto. Quem é de Santana sabe que tem aquele edifício K1. Lá em cima tem um restaurante que se chama Laçô. Eu alugo o heliponto, convido 30 pessoas para investirem, para cada um subir em cima do heliponto. Vou fazer um cálculo aqui para você. Eu pago 6 mil reais no espaço, eu convido 30 pessoas a R$ 1.000 o meu ticket, dos 30 mil eu faço um investimento de 6, e durante um sábado de sol, eu ganho 24 mil reais para eu ficar soltando pipa. Tá bom, né? Hoje um médico ganha 24 mil reais para ele fazer o quê? Um mês inteiro trabalhado. Mas meu sábado, eu gero uma experiência para o público do pipa, que é o quê? O pessoal sobe em cima de um heliponto, eles estão ali fazendo o que eles mais amam e podendo ter a experiência de estar vendo ali em 360 graus a cidade de São Paulo. Cadu, agora eu queria entrar numa parte que aí também é uma parte que me chamou muita atenção, porque esse mundo dos pipas te deu acesso à construção de um negócio que vai além dos pipas hoje. Artigos de luxo. E aí é que eu quero ir para essa parte que eu chamei de pós-pipas. Pós-pipas. Né? Que é tipo assim, ok, minha pipa era R$100, e eu achava que ganhava 6 mil conto, achava que era muito, depois fui condenado por isso, entrei no buraco, conheci a Tati, saí do buraco, vendi minha primeira pipa a R$20 mil, pipas de 20, de 10, de 20, de 30, 40, produção, 10 mil pipas aí por mês, ok, cheguei no Neymar, cheguei no Lewis Hamilton, no Lewis Hamilton, e aí uma pipa leiloada a R$1,5 milhão de reais, beleza. Mas isso abriu portas para um outro mercado de luxo. Um mercado de luxo. Fala um pouco sobre isso, cara. Olha que engraçado, quando a gente participou da coletiva do Lewis Hamilton, eu ganhei um boné da Petronas que ele assinou e ele autografou a minha camisa. E aí, fui pra casa, feliz da vida, tô sendo visto aí pelo mundo todo, do lado do maior cara que eu admiro. Eu entro nas minhas redes sociais e começou a seguinte pergunta: amigo, esse boné assinado, quanto? Aí, só que não tá pra venda. Ok. Segundo, terceiro dia. Cara, 5 mil no Pix, você aceita? Meu, não tá à venda. E essa camisa, um colecionador? 20 mil reais no Pix. Falei, 20 mil reais? Vou pensar e me procura na próxima semana. Aí passaram-se alguns dias, o mesmo menino me ligou desesperado. Quer essa camisa da coletiva de imprensa do Liso. Eu falei, que teve um rapaz que quase me ofereceu 30 e é 10 mil de diferença. Ele falou, eu vou cobrir, eu te pago os 30, mas eu quero a camisa. Aí eu vendi a camisa. Nesse meu processo, eu criei a minha esteira de produtos. Para as pessoas viverem de pipa, para as pessoas viverem de quadro. E, de um curso básico para um quadro, a gente tem ali 1.500 para 20 mil.
de 20 mil para os quadros de 45. Eu falei, meu, se eu vendi isso aqui por 30, eu tenho mais um artigo de luxo na minha esteira de produtos. Se eu conseguir me conectar com outros players desse, eu vou negociar, porque eu levo duas artes. Uma, eu vou negociar, porque aí eu quero viajar para um outro país, me conectar com outro player, e eu vou começar a fazer isso. E dias depois, o Romero Brito me fez um convite, porque a gente começou a gravar em muitas mídias de televisão, e a audiência começou a aumentar muito. Eu falo muito hoje sobre posicionamento, vocês perceberam? Com quem eu convivi e com quem eu estou convivendo. Como eu me posicionava antes com as pessoas que eram a minha atual a minha ambiência, e hoje a minha atual ambiência, cara, eu tô sendo visto por Romero Brito. Fiz 4 artes dele impressa. A gente foi para Miami, a convite do Romero Brito. O Romero Brito pediu umas artes das pipas, dei para ele de presente, mas falei, Romero, em troca, assine isso aqui para mim que eu vou pôr teus quadros em casa. E aí, logo no dia seguinte, já veio pessoas perguntando, vende? Quanto é? Quanto é? E eu falei, meu Deus. Então, isso foi virando uma bola, crescendo. Eu fui me conectando com tanta mídia de TV que muitos players do futebol, das artes, da NBA, da Fórmula 1 e a FIA Fórmula 1 me contratou, que eu comecei a estar nesse ambiente com os maiores jogadores, com os maiores pilotos do basquete, com os maiores pilotos da Fórmula 1. E aí eu falava, meu, pô, admiro muito o seu trabalho, você pode autografar para mim? Pô, claro. Então, Posso falar do artigo que tu acabou de pegar? pode. Galera, ele acabou de pegar o último, me corrija se eu tiver entendido errado, ele acabou de pegar o último macacão usado pelo Ayrton Senna, jaqueta, usado pelo Ayrton Senna, da Williams. Foi usado aqui em São Paulo? Foi usado aqui no GP do Brasil em 1994. Em 94, Ayrton Senna usou, tá na mão dele. E é essa a parada que é o pós-pipa. Isso é o pós-pipa. Ele aprendeu eu vou chamar de game aqui, ele aprendeu um jogo onde ele joga em duas pontas. Uma ponta é o se conectar com a galera, como fazer a arte dele chegar no lugar que ele quer que chegue, e a outra ponta é ter acesso a artigos que dificilmente você vai ver em qualquer outro lugar para vender. Então, cara, ele tem... Depois, se você puder mandar para mim aquela imagem... O vídeo do ateliê. O vídeo do meu estúdio. Cara, ele tem um estúdio, luvas, capacetes, bola de basquete, né? Tem lá também, né? Tudo. Bola de basquete. LeBron James, Hortêncio, Oscar. Roupa. Cara, é muito doideira. Ó, hoje eu recebi uma proposta para um dos caras que é um grande cliente meu e colecionador. Eu nunca falei, o ateliê está disponível para venda. Mas ele falou, Cadu, se você quiser fechar hoje lá, o teu ateliê, eu te invisto 4 milhões, é tudo meu. Só que lá dentro, quem tá me assistindo aí, com certeza vai lembrar, nossa, meu pai em 93 esteve no autódromo e não é que ele tem uma assinatura do Ayrton? Aí as pessoas procuraram o meu Instagram para falar, Cadu, eu tenho isso aqui. Você tem interesse? Ontem, por exemplo, eu nem conhecia essa história, que ela é em primeira mão que eu vou contar para vocês. Eu conheci após o relacionamento do Ayrton, do casamento dele, o ano era 82 para 84. Durante esses 2 anos, eu recebi a namorada do Ayrton, que foi uma das mulheres que ele foi apaixonado. E aí eu vou mostrar para vocês um trechinho do vídeo de ontem, quando eu recebi ela. E ela me mostrou ali, cara, uma coisa que é multimilionária. Umas 40 cartas que o Ayrton mandava pra ela. Ele estava me mostrando aqui, galera, as cartas, as postagens, que era tudo as fotos por carta.
da época. Então, mas imagina que ele chegou, ele estava em um lugar com uma pessoa que linkou ele a essa ex-namorada do Ayrton Senna, que foi parar no ateliê dele. No meu ateliê. Que foi parar no ateliê dele. Eu não vou contar, a gente conversando, eu falei, cara, o que é que tu faz? Ele me falou algumas coisas que são as estratégias que ele tem para poder conseguir, cara, é muito criativo e ao mesmo tempo inteligente e... Eu posso contar para você que é meu irmão, eu vou contar para eles. Inteligente e zero franga. Mas eu acho que não conta tudo, mas conta, sei lá, como é que tu consegue os capacetes, como é que tu consegue... Uma estratégia. Hoje Conta eu tenho comandantes de aeronaves que trazem os capacetes de fora para cá, para o Brasil. São peças genuínas, idênticas a que a empresa fabrica para os pilotos. Eu tenho um exército de pessoas que me conhecem e que às vezes são os bastidores desses pilotos quando eles chegam no Brasil, como um transfer. Por exemplo, a nossa empresa tem uma parte que eu contrato uma escolta armada para trazer um palestrante de fora. E esse rapaz que faz esse translado para mim é um dos pilotos que levam o Lewis Hamilton, levam o Max Verstappen, levam o Lando Norris. Então eu conheço a delegação completa. Então quando os pilotos chegam no Brasil, eu sempre falo, vamos autografar uma camisa? Vamos autografar um boné? Inclusive, posso até te mandar as que a gente recebeu da Red Bull hoje, do Max Verstappen, porque eles entendem o fanatismo que eu tenho e todos me indicam porque sabem que, cara, eu vou contar que foi através dele que aquilo ali apareceu na minha casa. Por exemplo, eu fico hospedado no Palácio do Tangará. Por quê? Porque nesse bate-papo que a gente está tendo aqui, os pilotos estão aqui com a gente do lado jantando. E aí eu abordo todo mundo. A menina que faz a comida para eles sabem que eu amo. O cara que faz a recepção deles sabe que eu amo. Então todos eles querem algum item para eles autografarem. Porque isso aí depois... Zero franga. É zero franga. Então Zero isso franga. aí é uma das estratégias que eu tenho. Quem tá aqui, por exemplo, me assistindo, pode falar, nossa, eu tenho um negócio da NBA que eu trouxe há anos atrás que tá jogado lá. Vou indicar pro Cadu. Pode me indicar falando isso que eu vou lá e compro. Então, esse é meu mercado. Olha que louco. Hoje eu atendo o mundo da Fórmula 1. Hoje eu atendo o mundo da NBA. Hoje eu atendo o mundo do golfe. Galera que ama tênis. Essa semana, cara, a gente vendeu Alcaraz, Gustavo Kirten. Só que, Cadu, mas você vende tudo? Não. Eu vendo só se eu tenho uma réplica idêntica àquela e também porque eu comprei uma casa de 15 milhões. Então isso me gerou, cara, acessos. E, pô, se eu posso ter 2 autógrafos ao invés de um, pô, eu posso negociar porque, cara, eu vou quitar minha casa daqui 2 anos, eu vou montar um dos maiores ateliês de artes da América Latina e, enfim, do mundo. Tem aquele programa Trato Feito que, depois que eu fui associar, que o pessoal brincava, eu nunca sei o que vai entrar pela porta do meu ateliê. Porque me liga a família do Senna, me liga a família de... Essa semana, o Alan Prost me repostou, que foi o maior rival. O Alan Prost te repostou, entra aí, Alain Prost, e vai olhar no feed dele, que é o primeiro post dele dessa semana, é o meu post. O Alan, ele é um cara que teve a maior rivalidade com o Ayrton, e todos os maiores pilotos do mundo seguem ele. Foram lá, me enxergaram através do post do Alan, e aí migraram para minha página. E aí agora eu vou ter coisas do Damon Hill, Nigel Mansell. Quem é do automobilismo aí vai pirar. Galera do futebol, recebi essa semana acesso para estar no Morumbi, no palestra, para eu me conectar com jogadores, para a gente ter o futebol também ali à tua disposição. Então, para a gente finalizar nessa aula de improbabilidade, o improvável que se torna real, que conquista, né? Que chega lá com algo
com algo que dificilmente alguém pensaria. Sim. Né? Tem uma parte da sua palestra que é muito legal, que é o papel seda. Papel de seda, quando o pessoal... Quem aí nunca comprou um sapato? E quando você tira um sapato, não vai um papel de seda ali dentro, embolado? O que vocês fazem com aquilo? Aquilo tem valor? Lixo. É lixo. E eu mostro para as pessoas que com um papel de seda amassado, eu ganhei o mundo. Então eu falo, cara, você quer ser um papel de seda que é lixo? Ou um papel de seda que é bem visto através de uma arte? Os dois são mesmo. Mas em qual que você quer permanecer? No lixo? O posicionamento faz Como que total você diferença. se posiciona? Sidney, eu demorei 35 anos antes de conhecer a Tati para faturar 100 mil reais na minha conta. E do lado de uma pessoa que é a pessoa mais importante da minha vida e que sempre eu vou honrar, eu em 3 anos eu fiz 5 milhões de lucro. E olha que loucura. Quando, dia 2 de setembro, Deus fechou essa porta com a minha namorada, que ela falou, cara, vai viver a tua vida. 2 de setembro de 2025, 5 anos depois, Deus me deu um casal de gêmeos. E a Tati, nesse dia, ela falou assim, amor, você lembra que há 5 anos atrás você levou um chute? Então, parabéns, papai. E é a primeira vez que eu conto isso. Porque Deus fechou uma porta, até nele eu critiquei, porque eu falava, Deus, eu sou uma pessoa tão do bem. Por quê, né? Tipo, perdi uma pessoa que eu amo, perdi a família, perdi todo mundo. E por quê? E depois de 5 anos ele me deu um gêmeos que a gente ainda não sabe, mas que ele abriu a melhor porta da Data minha marcada, vida. né? Pra saber. Cara, a ansiedade tá... É aquilo, mas vai ser um casal. Cara, Deus manda o que for, que Então, vai ser muito amado. pra gente aproveitar toda essa emoção, olhando lá pra tua câmera, qual o recado que você deixa pra quem tá nos escutando? Meu, por muitas vezes eu estive próximo, sabe, do sucesso, da chegada. E por ambiências de pessoas que conviviam comigo, tipo, me puxavam pra trás. E hoje eu vivo, né, tá aqui do outro lado. E falo pra vocês que não é sobre dinheiro, não é sobre fama. O mais legal de tudo é você saber que tem pessoas que escutam a tua história e que se inspiram em você. E que, cara, sabem que amanhã vai ser um dia novo. E jamais desistam, porque tá aqui com pessoas como vocês é a chegada, sabe? Você tá com pessoas que realmente torcem por você. Não desistam. Cara, muito obrigado por sua generosidade, pela tua história. Né? A tua história fala muito pra mim. Cada vez que eu escuto, eu anoto algumas coisas. E eu queria que você deixasse aí para quem está aqui nos vendo, nos assistindo, como é que chega até você, né? Qual é o teu Instagram? Se quiser te contratar para palestra, como é que isso funciona? Sim. Eu já contratei. Foi incrível. Amei. Fala aí, como é que chegam até você? E já sabe, se você tem alguma coisa que está aí na tua casa, que para você não tem valor nenhum, que é do basquete, da NBA, que é do automobilismo, da Fórmula 1, do tênis, tem para ele tem muito valor e se torna ainda mais valioso para uma galera que fica esperando o que é que ele vai captar. Então fica a dica. Qual é o Instagram? E aí? Quem quiser me acompanhar nas redes sociais é Cadu, C-A-D-U, _, K de que bom, D de dado, U de uva. Cadu, _ Cadu, faltou só o 10. Depois a tua equipe coloca ali bonitinho, vai ficar mais fácil para eles aprenderem. Segue ele lá. Cara, muito obrigado e até breve. Vambora. Vamos para a próxima. Vamos para a próxima. E até o nosso próximo episódio. Se você não curtiu ainda, não compartilhou ainda, curte, compartilha, segue o canal, coloca o sininho para toda vida que a gente lançar um vídeo novo você ser notificado. Beijo no coração e até o próximo aqui no Cast.